tomando teu lugar. Pega a tua palavra comigo, Lucas, capítulo de número 4, verso de número 38. Nós vamos ter uma conversa agora. Antes de vir para cá, eu estava pregando num encontro de conversão. Lucas, capítulo 4, verso 38. Estava no encontro de conversão, falando sobre o filho pródigo, sobre o filho que está perdido e que voltou. E providencialmente o Senhor me trouxe hoje para dentro de casa. Porque às vezes nós somos como o filho que ficou dentro de casa. E por causa das nossas machucaduras, das nossas limitações, não acolhemos os irmãos que vêm de fora. Então é a nossa missão hoje deixar com que Deus ele fale o nosso coração. Hoje Deus ele quer, aprendi isso com um grande pregador da palavra, que Deus ele não põe arma em mão de criança, amém? Fala para o seu irmão, você tem uma responsabilidade. E às vezes assim, eu não estou dizendo isso de criança em criança, não, eu estou falando de maturidade, entende? Porque o que limita eu e você, às vezes, nesse servir, o tema agora vai falar sobre isso, sobre curados para servir. A única forma que eu e você temos de conseguir ir até o fim é se nós deixar hoje, fala para o seu irmão, deixa Jesus pegar o madeira do seu berço, fala para ele, e te entregar a cruz. Fala só, o versinho já era, fala para ele, versinho já era. Você é chamado à cruz. E quão pesado é a cruz, hein, Léo? Eu não sei se você já teve a experiência de fazer como eu estava aqui, segurando a cruz. Por mais levinha que ela seja, chega uma hora, pesa o braço. Não é? Você fica assim, ó. Imagina a cruz de Cristo. Santa Brígida diz que ela perguntou para Jesus quantas chagas ele sofreu. E Jesus disse 5.480 chagas por amor a você. Então tem mais de 3 chagas para cada um aqui, muito mais. Nesse ano no ENF, o Senhor falou algo no meu coração muito particular, amados. O Senhor falou, Rodrigo, me deu aquela visão de um foguete subindo aí, me veio o Cabo Canaveral. É onde o lugar onde eles lançam foguete, sim ou não? Lá nos Estados Unidos. E o Senhor falou, Rodrigo, o lugar que eu quero lançar os meus servos é da chaga. Então, amados, eu e você precisamos ir até a chaga de Jesus. Mas fala para o irmão, não tenha pressa de sair dali. Olha para trás do caminho que que a lança do soldado romano fez e olha o coração de Jesus. É dali o lugar que o servo precisa ser enviado, amém? Porque você não é enviado de qualquer jeito, você é enviado como um canal de cura. Fala para o seu irmão, curados para servir. A Fernanda me dizia ali, partilhando um pouco comigo, que às vezes parece que nós estamos caminhando mancando. E quando a Fernanda falou aquilo, eu lembrei da história, eu não sei se você conhece, de Derek Redmond. Me desculpa se a pronúncia não é correta, mas Derek Redmond é muito conhecido, você depois pega lá na sua casa, vai colocar assim, ó, Olimpíadas de 92. Era um atleta no seu auge, os 400 livres, ele começa a correr, está bem, ele era um dos favoritos a vencer, e de repente ele rompe o tendão de Aquiles, e ele começa a mancar, ele ajoelha com muita dor, e ele começa a correr mancando. E do nada, gente, do nada, o pai dele entra dentro da pista.
E aí todos tentavam conter aquele pai, ele vai, tira todo mundo, abraça o filho. Depois, em entrevista, o filho fala assim, que o pai falou para ele: você não precisa provar nada para ninguém. Mas ele falou: pai, mas eu preciso chegar naquela linha de chegada. Então faremos isso junto. O pai está contigo até o fim, amém? Como o Léo bem dizia para nós, é na caminhada que o Senhor vai curar o meu coração, né? Fala para o seu irmão, você entendeu isso? É até a linha de chegada. É do berço à sepultura. É até o fim. Só mais uma coisa para ver, é até o arroz secar. Amém? Olha o que vai dizer a palavra para nós, diante desse tema: curados para servir. É a cura da sogra de Pedro que nós vamos meditar um pouco. Diz assim a palavra do Senhor para nós: saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou. Ela levantou-se e imediatamente pôs o quê? A servir. Depois do pôr do sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias lhe traziam, impondo-lhe a mão, o sarava de muitos saíam os demônios, aos gritos dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-o severamente, não lhe permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões os procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não as deixassem. Palavra da salvação. Dá um beijo aí na santa e poderosa palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. O texto destaca que a cura que Jesus realiza leva a uma resposta imediata ao serviço. Você acha que Deus cura o nosso coração você ficar de boa? Vai colocar a mão na massa. E nós não fazemos isso por obrigação. Nós fazemos isso para honrar Ele. Amém? Diante de tudo aquilo que o Léo trouxe para nós, de um Deus que sofreu naquela cruz, de um Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho único para morrer por nós naquela cruz. Então, o meu servir e o teu servir é uma resposta de gratidão. Eu e você precisamos estar muito atento a isso, e foi exatamente isso que a sogra de Simão, ao ser curada, fez. Levantou-se imediatamente e começou a servir, simbolizando que a cura que Deus faz capacita para o serviço a mim mesmo, ao outro, ao próximo. Por menor que seja aquilo que nós estamos fazendo, é importante. Por menor, talvez você fale: Rodrigo, mas eu não prego, eu não toco. Às vezes eu estou só. Um dia eu disse isso para a irmã estava meio brava com os irmãos, algumas coisas que a gente passa na caminhada. E aí só me chamaram para pregar. Olha, quando eu falei isso para a irmã falou: Rodrigo, você está na frente do quê? Do rebanhão? Eu falei para ela: não, eu vou só pregar. Só ela: só pregar? Isso é muita coisa, filho. Que às vezes as machucaduras, elas tiram essa visão de nós, de que o menor serviço, Jesus diz isso, aquele que deu um copo de água
a um dos meus, é a mim que está fazendo. Fala para ele, para o seu irmão, é para Jesus que você serve. Veja comigo o verso 38. Eu sempre tenho parte, você já me conhece um pouco. Pregação, eu gosto de vir versículo a versículo, fazer aquilo que São José Escrivá vai dizer, que o Espírito Santo não desperdiça a palavra, né? Tudo que está aqui é porque Deus quer comunicar a nós. Veja o verso 38 comigo. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, um ambiente familiar. A passagem mostra Jesus entrando em um contexto doméstico, num contexto, irmão, de lar, de família. Parte de nossas machucaduras, nós como servos, vem do nosso ambiente familiar, sim ou não? Leozinho dizia para nós aqui que às vezes nós saímos aleluiados, mas quando nós chegamos dentro da nossa casa, fala para o Senhor, a casa está em desequilíbrio. É coisa boba tira nós, né? Parece que rouba aquela alegria que nós chegamos. Jesus sai de dentro da sinagoga, chega dentro de casa, encontra uma enfermidade. Me recordo que esses dias que eu falei para a Laurinha, ela é muito, a minha menorzinha, ela é muito detentora dos animais. Eu contei para ela que eu queria matar um cachorro uma vez. Eu tinha acabado de sair do grupo de oração. Da onde o Rodrigo saiu? Do grupo de oração. E dando uns glórias lá da casa de Nazaré, com a minha bicicletinha, o cachorro mordeu, eu rasgou minha calça novinha. Eu joguei a bicicleta em cima dele, com o maior escoar o cachorro. Pronto. Aquela alegria de manhã, maquinei, eu vou passar lá e eu vou matar aquele cachorro. Olha, você vê. Às vezes são coisas, irmãos, da nossa caminhada, que nós voltando, indo para casa, acontece que parece que tudo aquilo que nós vivemos naquela noite maravilhosa vai como água no vão dos nossos dedos, não é verdade? Eu sei que não é fácil, às vezes você chega, quantas irmãs que o marido não caminha, quantos irmãos que a mulher não caminha, quantos filhos dando trabalho. Então isso, veja, que foi ali que Jesus quis, foi desejo dele, é no ambiente familiar. Porque a maioria das nossas machucaduras, daquilo que nos impede de entrar definitivamente naquilo que Deus sonhou dentro do nosso ministério, é o ambiente familiar. Mas perceba comigo, a única coisa que eu e você podemos fazer diante dessa situação foi o que os discípulos fizeram. Sabe o que os discípulos fizeram? Olha aí na Bíblia. Eles pediram para Jesus. Eu e você precisamos ser íntimos. Rebanhão desse ano, o Senhor falou ao nosso coração. São poucos, são bem poucos, muito poucos aqueles que querem uma intimidade. Porque eu e você precisamos fazer exatamente isso. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram por ela. A única coisa que eu e você podemos fazer é interceder pela nossa casa. Perceba comigo, essa é uma realidade muito vivida por nós. Vamos à igreja, ministramos aquilo que o Senhor quer, mas quando chegamos em casa, deparamos com realidade dentro das nossas casas, que por vezes aflige o nosso coração. Uma realidade só, não sua também. Tem enfermo lá na sua casa? Não estou nem dizendo, amplie aí o seu ambiente familiar. É pai, é mãe, é o irmão, é o sobrinho. Tem doente lá na sua família, sim ou não? Sim. Como doeu no meu coração quando eu fui para Cruzeiro, e eu voltando, passando por uma rua, a rua conhecida, a Rua 2, eu vi minha prima se prostituindo, doeu no meu coração. Eu olho as machucaduras daquela família, eu sou. O que o Rodrigo pode fazer? O que eles fizeram. Pedir por ela, Senhor. A única coisa que nós podemos fazer é exatamente isso. Pedir para Jesus
cura, Jesus. Existem coisas que não podemos administrar. Fala para o seu irmão, tem coisas que você não pode administrar, não. Fala para ele. Não dá. Tem coisas que você não vai administrar, não. Vai. Existem coisas que não podemos administrar. A única coisa que podemos é recorrer a Jesus. Sabe por quê? Porque existe o ideal, mas existe o real. O ideal seria não termos problema, mas a realidade é outra. E isso na nossa vida de servo acaba refletindo. Nós vamos paralisando, nós vamos gastando tempo preocupados. É ou não é? Nós vamos deixando que aquela situação, ela tome conta, a situação acaba administrando a nossa vida ministerial. E é por isso que Jesus nos chamou aqui na manhã. Curados para servir. A sogra de Pedro representa também a autoridade daquela casa. Quando alguém é líder e está doente, toda a casa está em desequilíbrio. Léo, lá em casa, eu posso estar brabão, atacado, está tudo certo lá em casa. As crianças, 3, faz arte. Pode virar de ponta cabeça. Mas o dia que a Bruna está atacada, meu irmão, a casa tenta. Porque a mãe, veja que a sogra de Pedro é aquela que representa, aquela que é a liderança da casa, que sabe aonde está o feijão, o arroz, que sabe o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Eu posso ficar brava à vontade, que a Bruna está sossegada, a casa está em equilíbrio. Mas o dia que a Bruna está atacada, eu pego as crianças e falo, vamos dar uma volta. Percebe isso? E também é assim aqui no nosso ambiente familiar, de grupo de oração. Cadê a coordenadora? Coordenador, levanta a mão. O dia que ela está atacada, está todo mundo atacado. Há um peso espiritual sobre a liderança. Mesmo que eu não concorde com ela, é processo na minha cura eu obedecer ela. Eu não saio para pregar em lugar nenhum sem a benção do meu coordenador de grupo de oração. Olha, mas você é coordenador paroquial, não tem problema. Dentro do meu grupo de oração, eu tenho um coordenador que me abençoa nas minhas missões. Se ele disser para mim, desmarca, eu desmarco. Mesmo que seja, nossa, eu queria tanto pregar naquele grupo, mas nesse dia não dá, porque a gente, então eu fico. Porque, irmão, nós precisamos aprender também a equilibrar essas coisas. Só que às vezes a machucadura da gente toma conta. Olha, vida comunitária é fácil, sim ou não? Não é. É aquebrantamento o tempo todo. E quando vem alguém que é filho único, quem é que é filho único? É mais difícil ainda. Por quê? Sabe por quê? Porque foi tudo dela. É ou não é? Foi tudo para ela. Eu não estou nem dizendo ela, tá bom? Não estou nem te rotulando. Mas, na grande maioria das vezes, quando chega pessoas, porque ela aprendeu o que é dela. Agora, quando nós temos uma rede, igual nós éramos 4 irmãos, tem que aprender a dividir. É mais fácil na vida comunitária. Para nós que tivemos muito irmão, é até mais fácil a vida comunitária. Mas para aquele que chegou com tudo dele, isso aqui é meu, é mais difícil, você vai ter que se quebrantar o dobro, o triplo. É ou não é verdade? Então percebe isso. Mas aí soma isso com as feridas que nós acarregamos, os traumas que nós acarregamos. Mas Jesus quer mudar isso. Fala para o seu irmão, Jesus quer mudar isso. Então Jesus vai até a sogra de Pedro. E a palavra no versículo 39 vai dizer assim: inclinou-se sobre ela. Veja, Jesus inclinou-se sobre ela, abaixou, colocou o seu coração no plano do coração dela e se compadeceu, e teve misericórdia. E eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos também ter misericórdia.
Todas as pessoas que eu vou orar, eu gosto de sentar, igualar o meu coração com o coração das pessoas. Ouvir, chorar se for preciso. Porque é isso que Jesus ele faz, irmão. Ele se inclina, veja, ele coloca o coração dele no mesmo âmbito com o coração daquela mulher. O que é a misericórdia? É eu compadecer, é eu sentir a dor do irmão. Mas o que acontece na nossa realidade, a minha realidade é a mesma da sua, eu tenho certeza. É que às vezes nós estamos preferindo ter razão do que ter misericórdia. Ao invés de orar, compadecer, nós estamos olhando para o erro um do outro. Leozinho trazia aqui para nós, aqui, olha, eu tenho um irmão mais velho, e eu com o meu irmão sempre saio no braço. Nossa, nós brigava muito com o meu irmão. Mas fala mal do meu irmão para você ver. Vai falar mal de mim para o meu irmão para você ver. Nós só nós dois podemos brigar. O resto ninguém põe a mão aqui. E às vezes, irmão, nós, sem perceber, ao invés de nós termos a misericórdia, nós estamos falando mal um dos outros, queremos ter razão, e isso acaba camuflando o propósito que Deus tem para você. Fala para o irmão, abre o seu olho essa manhã. Aí meu irmão diz assim, nós ia até brigar, mas ninguém batia no rosto do outro. Era só para as costas, para a cabeça, onde pegar. Mas, fala para o meu irmão que tinha alguém batendo em mim na rua, e ele ia lá, não tinha conversa. Nós precisamos amar uns aos outros, é dentro de casa que Jesus quer curar. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para ele. Fala, eu tenho que defender você. Não, ninguém pode falar mal de você perto de mim. É isso, irmão, que nós precisamos entender. Ter misericórdia com o irmão. Ninguém aqui está pronto. Tem alguém pronto aqui? Léo, se estiver, Léo. Ninguém de nós estamos prontos. Léo dizia, estamos a caminho. É um caminho, é um processo, é ir como Derek Redmond, é ir mancando, mas nós vamos chegar até a linha de chegada não sozinhos, mas com o Pai que nos ama. Um Deus que ama eu e você. Mas nós precisamos fazer igual o profeta, seduziste e eu deixei seduzir. Porque se Deus ele quer curar o nosso coração, mas nós às vezes não queremos a cura. Volto a repetir. Preferimos ter razão do que a quebrantar, do que se inclinar no coração do irmão. Veja, Jesus fez o quê? Ordenou-lhe ele a febre, e a febre deixou. A febre estava impedindo de fazer um café para nós, é ruim, acabei de chegar com fome. Jesus falou o quê? Cadê o café? Não, está doente. Não, vamos resolver esse problema agora. Vejam, mas eu quero trazer 3 coisas para vocês aqui, daquilo que Deus inspirava o meu coração. Existem diversas formas de enfermidade, amém? Mas eu vou trazer 3 para vocês. A primeira, repita comigo, a falsa enfermidade, a enfermidade da alma e a enfermidade do corpo. Mas eu quero deixar algo muito claro daquilo que Deus falou no meu coração. Jesus é o médico e o remédio para tudo isso. Amém? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse contexto, quero falar sobre falsa enfermidade. Amém? A primeira coisa, Léo, quando nós olhamos para esse contexto, se você vê aí na Bíblia da Ave Maria, Lucas 4 começa falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Então tem uma pressão maligna aqui, amém? Depois vai dizer que quando Jesus estava na sinagoga, Jesus expulsou muitos demônios daquele lugar e saiu. Se saiu, foi para algum lugar. E depois terminamos a leitura falando que Jesus ainda tirou muitos demônios de muitas pessoas. Então eu percebo, eu vejo, parece coisa de doido isso aqui que eu vou falar para você. Imagina,
É preciso, se não fosse algo espiritual, Jesus ordenar uma febre para ir embora? Expulsar uma febre? E o que acontece, amados? Quando nós olhamos para esse contexto, esse cenário que nós vemos, de manifestação, de tentação, de Jesus precisando libertar a muitos, me parece realmente coisa de maluco quando vemos Jesus ordenar a febre e a febre deixar. Me parece mais uma camuflagem do maligno do que realmente uma doença. Para desequilibrar a casa. Fala para o seu irmão assim, ó, as batalhas espirituais é uma realidade. Me parece realmente isso. Se não fosse algo espiritual, não era preciso Jesus intervir, pois sabemos que febre não é uma doença, febre é uma defesa do organismo, febre é sintomas que mostra que algo não está bem. É ou não é? Febre é doença? Não, é sintoma de que algo está errado. É ou não é? Tem 3 filhos, sei. Tenho 3 filhos. Sabe por que Jesus ordenou aquela febre deixasse? Porque o máximo que eu e você nós podemos fazer é dar uma canja para quem está com febre. O máximo que eu e você pode fazer para alguém que está com febre é o quê? Dar um chá, um bolacho, não é? Está alto demais? Vamos correr. Não dá convulsão. É controlar. Mas Jesus fez por ela o que ninguém pode fazer. Jesus interveio, inclinou-se sobre ela e teve esse momento de cura, de falar, olha, a febre, saia dela. E é isso, irmão, que eu e você precisamos entender. Existem muitos sintomas que têm paralisado nós servos. Existem muitos ataques do inimigo. Ou você acha que porque vocês são jovenzinhas, o inimigo vai poupar vocês? É uma realidade espiritual, entende? Quando eu falo que Deus não dá arma na mão de criança. Vocês são chamadas como Nossa Senhora da Juventude a algo maior. Então, esses sintomas são muitos sintomas que aparecem. Aquela febre estava atrapalhando aquela casa nas coisas ordinárias. E às vezes existe sintoma no nosso meio que está atrapalhando o grupo de oração em coisas ordinárias, coisas simples. Verdade ou não é? Gostaria de trazer algo para você. Você acha que, dentro desse contexto que eu estou dizendo, a maior arma do inimigo não é tirar você de dentro do grupo de oração? A maior arma do inimigo hoje, como eu percebo, não é tirar aquele que está desanimado no nosso meio. Pelo contrário, é deixar aquela pessoa dentro do meio daquela mina. Mas qual a minha missão e a sua? É orar por ele, amém? É fazer o que esses discípulos fizeram. É levar até Jesus. É levar até Jesus. Então, fala para o seu irmão, cuidado com a camuflagem do inimigo no nosso meio. Cuidado com os sintomas errados. Precisamos ter misericórdia uns dos outros. Segunda coisa é a enfermidade da alma, que às vezes é necessário que eu e você corramos atrás, que eu e você busquemos. Deus, Senhor, que Ele quer curar essas feridas em nós, principalmente essas feridas da nossa alma. Eu me recordo que eu dizia a alguns amados irmãos agora, que essas coisas só, a palavra diz, conhecereis a verdade, há tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu ia pregar num encontro de cura interior.
E eu falei para o Senhor: Senhor, a começar em mim, o que o Senhor quer curar em mim agora? Porque às vezes nós esperamos a Maura vir orar para nós, Nastácia vir orar para nós, mas quando é que eu e você, servo, vamos entrar dentro do quarto e falar: Senhor, o que o Senhor quer curar em mim? Eu me recordo que eu falei para o Senhor dentro do meu quarto: Senhor, a começar em mim, que cura o Senhor quer realizar? O que tem me paralisado, o que tem impedido eu ainda de viver os planos que o Senhor tem na minha vida ministerial? E o Senhor me deu uma visão de um turíbulo com fumaça. E o Senhor aquilo foi algo tão forte para mim, que isso me levou, eu sempre fui dentro da igreja, jovenzinho, até os 15 anos. E eu tinha promessa, eu era coroinha na época. Pegava a minha túnica e subia para a igreja, feliz. Eu me gabava de algo que falaram para mim dentro da igreja. A minha coordenadora disse: você vai ser o próximo a aprender a curricular. E eu contava para todo mundo, aquilo era o máximo para mim, Léo. Quando chegou naquela oportunidade, deram para outro. Aquilo me tirou da igreja. Eu comecei a viver uma vida de promíscua, com amizades erradas, drogadição. E eu tinha o pior, o sentimento que eu tinha dentro do meu coração, era um sentimento, amados, de que eu sabia, lá na empresa que eu trabalhava, que ia sair aumento para mim e para o outro irmão. Eu sabia que o outro ia receber e eu não iria receber. Foi assim tudo. Ia jogar bola, eu sabia que eu não ia ser escolhido. Era tudo, para tudo, irmão. Tudo. E eu trazia, agora você está... Rodrigo, há 2 anos atrás, eu tenho 12 anos de vida ministerial. Batizado no Espírito, mas com feridas ainda dentro da alma, com sentimento de rejeição ainda lá dentro, que me impedia. Porque eu sabia que eu vivia de opinião das pessoas. E naquele dia que o Senhor curou a minha alma dessa situação, e quantas outras coisas tem ainda para curar. Eu lembro que eu saí do quarto dando glória a Deus. Eu falei assim: ô Bruna, Deus, o Senhor me curou, Bruna. Quando eu cheguei lá na igreja de São Francisco, o grupo para ministrar esse encontro, o seu Chico falou: Rodrigo, vai ali no Santíssimo, mas lá está fechado, vai por esse caminho aqui, ó. E quando eu cheguei, que eu entrei, tinha um turíbulo pendurado bem assim. Eu gelei, gente, eu fiquei assim, ó. E o Senhor falou: hoje eu estou pendurando essa situação na sua vida. Porque eu ia à missa e quando eu vi o coroinha passando, aquilo causava algo lá dentro da minha alma. Então existe, amados, em você o mesmo que existe em mim, talvez não nessa proporção, mas existem feridas lá dentro de nós, que ainda nós vivemos nos diminuindo, sabendo que vamos ser trocados. Isso impede eu e você de crescer na nossa vida ministerial. Mas pelo outro lado, tem a enfermidade do corpo. A enfermidade do corpo, toda a cura que o Senhor realiza, irmão, ele tem um propósito. Lembra lá em João 9? Senhor, quem que pecou? Foi a família? Foi o cego de nascença? O Senhor falou: não é nada disso. Para que se manifesta, né, a obra do Senhor. Mas toda doença, e a nossa família, a nossa casa, está passando por diversas enfermidades. E às vezes, irmão, nós como servos achamos que nós não vamos passar por isso. Que porque eu sirvo dentro de um grupo de oração, eu não posso passar por isso. Nenhum de nós que aqui estamos isento de nada. Essa enfermidade do corpo, quantos amados irmãos nós perdemos ao longo da nossa caminhada. A Sônia do Tadeu morreu com câncer, mas morreu curada. Na alma, no espírito. No leito daquele hospital, ela orava pelas pessoas.
E Jesus é o remédio para tudo isso. Se Ele quiser curar, Ele pode. Ela dizia isso. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito. Padre Léo, está todo mundo orando para o Senhor. Parem de orar por mim. Nós precisamos entender, irmão, esses 3 parâmetros de enfermidade que às vezes acomete a vida do servo. Nós não podemos administrar nada disso. Mas veja, para nós encerrando, é preciso entender, irmãos, que nenhum de nós estamos isentos de passar por doenças do corpo. Quantos irmãos que nós perdemos? Mas não se esqueça, a cura que Jesus realiza em nós é para sermos servos um dos outros. Não conheci ele, mas uma história do irmão, Deus levantou ele da cadeira de roda. Passou um tempo, ele voltou na vida errada, entrou para o mundo do crime e morreu. Curar para quê, irmão? Às vezes nós queremos a cura de Deus, mas curar para quê? Para ir embora? Para ser pedra de tropeço para o outro? Jovenzinha Chiara Lúcia, eu sou apaixonado em Chiara Lúcia. No auge da dor, no ombro, do câncer, aquela dor, ela dizia: Senhor, se tu queres, eu quero. É saber, irmão, que Deus ele tem um propósito em tudo que nós passamos. E que nada está passando despercebido aos olhos do Senhor. E a palavra vai dizer que ela se levantou e no mesmo instante começou o quê? A servir. Fala para o seu irmão: você é indispensável. E sabe, irmão, às vezes nós confundimos. Eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida. Promessas essas que eu não sou nem merecedor. Acho que nem a Bruna sabe daquilo que Deus falou no meu coração. E às vezes nós achamos que servir a Deus é no extraordinário, nas coisas grandes. Mas servir a Deus é no ordinário das coisas. Nós estávamos no encontro de pregadores, e os irmãos que estavam ali, de boa vontade, é claro, conduzindo, começou a falar: olha, Deus hoje está querendo levar os pregadores a pregar fora do Brasil. E os irmãos: glória. E Deus fala isso, né? Em muitos estados dessa nação, glória. Em muitos grupos de oração, glória. O irmão foi pregar, o irmão Divaldo, e ele disse assim: hoje Deus está chamando você, pai, a jogar um videogame para o seu filho que está pedindo há tanto tempo, senhor. Arrumar aquela porta que está quebrada na sua casa. A você, mulher, aquela bagunça que está lá dentro do seu guarda-roupa, lá, ó. Que às vezes nós estamos esperando coisas grandiosas, mas nós não somos fiel nem no ordinário que Deus espera. É no ordinário, irmão. Aqui, onde Deus vai nos levar é fruto daquilo que nós vivemos aqui. As pessoas podem não gostar da pregação do Rodrigo, está tudo bem. Mas o que elas não podem falar, ele não se preparou. Ele fez de qualquer jeito. Porque eu levo a sério o meu ministério. Porque se eu não, num grupo de oração com 3 pessoas, eu não for fiel nas coisas de Deus, para que eu vou querer pregar em congressos, em lugares grandiosos, tocar em lugares grandiosos, se eu não sou fiel a Deus um pouco? Tenha isso, leva isso dentro. Esquece tudo que o Rodrigo falou. A partir de hoje eu vou ser fiel no ordinário, nas coisas simples de Deus. Porque, irmão, ontem eu disse isso, né? Cadê o Fabiano? Eu disse isso, os irmãos deram risada. O Denorex, né? Quem que lembra do Denorex? Os mais jovens vai saber o que eu estou falando, Angelina. É tão bom que parece remédio, mas não é. Um comercial antigo que dizia isso, né, Léo? É tão bom que parece remédio, mas não é. Nós não podemos, nós temos que ser verdadeiros em tudo. O irmão foi pregar numa cidade,
Chegou lá, o irmão disse, a irmã, olha, eu tenho 40 anos de grupo de oração, você poderia ir lá na minha casa, meu filho está dando trabalho, meu filho está fazendo isso. O irmão falou, olha, entre as duas pregações eu vou lá atender seu filho. Aí vamos ter um intervalo um pouco longo, eu vou lá. Quando chegou na casa daquela serva de Deus, ele pediu para ficar sozinho com aquele menino. E ele começou a falar, olha, sua mãe, a serva do Senhor, 40 anos dentro de um grupo de oração, mulher de Deus, mulher boa. E o menino olhou para a cara do pregador e falou assim, você não conhece a minha mãe. Minha mãe faz a nossa vida aqui dentro de casa um inferno. A mãe humilha nós aqui dentro. Ela é boa lá dentro da igreja, mas aqui dentro de casa, ela fere nós. Percebe o que eu estou falando de ordinário, irmãos? Percebe o que eu estou falando? É nas coisas ordinárias, é ser o que realmente nós somos. Quando ele saiu dali, a irmã, você falou para ele, falei, o problema não é ele não, irmão, o problema está em você. Fala assim, irmão, o problema está em mim, não está no seu, tá bem. O problema está no Rodrigo, está no Léo, não. E às vezes, para validar os nossos erros, nós estamos apontando para o outro, nós estamos transferindo a responsabilidade para o outro. Fala para o irmão, não transfira a responsabilidade. A parada é eu que tenho que assumir o que eu sou. É isso que vai fazer o servo curar. É quando eu falar como Davi, Senhor, eu reconheço. Foi contra a voz que eu pequei. Arranca tudo de mim. Arranca ouro, a prata, arranca o ministério, faz tudo. Só não me priveis do vosso Santo Espírito. Eu e você precisamos entender isso nessa manhã. Que quando o Senhor te levantou, foi para que você sirva. Mas não queira, não almeje as coisas grandes, almeje as coisas pequenas. Porque é de processo em processo que o sonho que Deus tem para mim e para você vai se realizar, amém? Feche seus olhos para me ensinar. Jesus quer curar dentro de casa hoje. A cada um de nós, mesmo que eu seja de um outro grupo de oração, mas nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos ter compaixão um do outro, precisamos interceder um pelos outros, precisamos da fidelidade nas coisas ordinárias da vida, nós precisamos honrar o nosso coordenador, nós precisamos aquebrantar o nosso coração, orar de verdade, se aproximar a Jesus, que é remédio para a nossa alma, que é remédio para toda, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela na alma. Jesus é aquele que pode curar o nosso coração. Se você tem uma canção, Angelina, eu peço que você coloque, os amados irmãos, para que juntos nós possamos orar, pedindo mesmo a Deus essa cura na totalidade, de se colocar, de rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Entra em juízo com Ele, fala com Ele com as tuas palavras. Que essa canção seja apenas o pano de fundo para uma resposta sincera do nosso coração nessa manhã. Deus te adorar, neste somos sacrifício, Deus consumir, estamos que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Não perdi.
tua glória. Não podemos ficar de pé. Vemos visitar. Quando eu senti no coração de fazer essa música, porque ela começa falando assim: sarça que sofia e que não se apaga. Meus queridos, nós precisamos ser essa sarça que se consome em Deus, que não se apaga, como o Rodrigo estava falando, porque muitas vezes a gente é aquele arbustinho que só pega fogo no grupo, só pega fogo na igreja, mas no nosso dia a dia, no nosso particular, a gente se apaga por tão pouco. Às vezes um soprinho leve apaga a chama do Espírito em nós. E aí nós cantamos que nesse teu altar nós somos sacrifício. E o Senhor exige assim, Ele espera de nós essa entrega, esse ser sacrifício, é entregar-se inteiramente na presença do Senhor, é entregar-se inteiramente à disposição do Senhor, é colocar Ele a tua vontade, é submeter a Ele a tua vontade, os teus desejos. Eu quero convidar você a cantar de novo e vai prestando atenção no que você canta. Não são palavras aleatórias ou nada ao vento, mas é de fato uma resposta a esse compromisso. Antes de cantar, esse ano o Senhor falou algo no rebanhão que o diácono não expôs o Santíssimo. Ele pediu um silêncio geral nosso. E nós ficamos ali sentados aos pés de Jesus. Era um momento só de servos. E o Senhor, Ele usou esse, apenas um instrumento dele, Ele usou para falar com aqueles servos. Mas de uma forma inédita, de algo que eu nunca tinha vivido dentro do meu ministério. Eu não vou me recordar de tudo aquilo que Ele disse para aqueles servos. Mas Ele disse assim: tudo bem com vocês? Eu estou. Eu tenho saudade de você. Você já não me procura mais nos quartos. Você já não vão mais ao Santíssimo me procurar. Meu Pai ama tanto vocês e eu também. Mas eu tenho tanta saudade de você. Lembra que quando nós tínhamos uma intimidade, quando o Senhor terminou de falar, eu me lembro que eu apaguei. A minha esposa foi lá e morreu. Hoje o Senhor está dizendo isso para você. Então, ao cantar essa canção, não foi você que veio a esse encontro, como o Evangelho hoje vai dizer, não foi aquela mulher que foi pelo encontro. Jesus já estava ali esperando, Jesus já estava aqui te esperando. Mas agora é uma vida de resposta. O sacrifício que nós podemos dar, Paulo vai dizer, é um sacrifício vivo, santo e agradável, é o sacrifício do nosso corpo, para que possais fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos ficar de pé.